Boa tarde, boa noite, dependente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje teremos mais uma videoaula falando sobre exposição de ideias e opiniões, a dissertação. Lembre-se, galera, estamos no módulo 6 e essa é a parte 2 da explicação, tudo bem? Como eu havia dito, como é um conteúdo um pouco mais extenso, decidi cortar em duas videoaulas, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, hoje nós falaremos sobre a dissertação, né, dando essa continuidade, só que o nosso foco nessa aula serão 5 pontos importantes da sua dissertação, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre 5 tópicos, todos eles importantíssimos para a produção do seu texto, ok? Tanto é que são critérios de correção. Por que eu vou passar isso para vocês? Porque sempre fica mais fácil da gente ter um embasamento da onde começar, para onde que ir, tudo bem? Então, aqui a gente vai começar por assunto versus assunto. Sempre vai ser a nossa parte grande da coisa. Por exemplo, pandemia. E o tema é sempre a parte menorzinha. Então, é a especificidade daquele assunto. Neste caso, problemas das epidemias e suas consequências sociais. Ou, um outro exemplo, violência seria um assunto, né? Porque é uma coisa grande, ele está aqui em cima do funil. E na parte pequena do funil seria, por exemplo, a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, é um tópico específico que a gente pega sobre essa coisa grande. Então, a gente tem a parte grande, que é onde aí, ó, o triângulo, o quadrado e a bolinha estão entrando, e o tema vai ser tudo juntinho, tudo moldado, que é a parte específica do texto. Tudo bem? Então, assunto e tema não são a mesma coisa. Por exemplo, nesse tipo de tema, do problema das epidemias e suas consequências sociais, que se eu de coroa e não na apresentação, fica complicado aí, tudo bem? Então, sempre prestem atenção nessa parte, se está pedindo um assunto ou um tema. Próxima parte importante para a produção de texto é a linguagem. Que tipo de linguagem devo utilizar? Como que ela deve estar presente na minha redação? Eu devo escrever em primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural? Posso usar gírias? Tudo bem? Então aqui a gente vai uma por uma. Qual tipo de linguagem eu devo utilizar na redação? Simples, a linguagem que a redação pedir. Se a redação pede, por exemplo, aqui, se estivesse, escreva um texto na modalidade formal da língua portuguesa. A linguagem aqui é a formal, tudo bem? E não qualquer tipo. Então, sempre atentem-se a isso. Se pedir algum tipo de linguagem específica, é aquele tipo que você vai utilizar. Devo escrever a redação em primeira pessoa do singular ou do plural? Ou nós? Quem vem na redação? Nenhum dos dois. Tudo bem? Nem eu, nem nós. Por quê? A redação, ela deve ser imparcial. A gente está trabalhando aqui com um tipo de texto dissertativo. Então, é um texto com um cunho mais científico. Então, ele é sempre imparcial, não pode ter desinência no verbo. É algo mais objetivo, não é as vozes da minha cabeça que pensam na hora. São a coletânea, bem? São os textos da coletânea. Então, por exemplo, se eu quero escrever sabemos, eu estou usando uma desinência, porque eu sei que tem um sujeito elíptico ali, né? Que é nós sabemos. Então, a gente tem que deixar este verbo impessoal. Sabe-se. Ou, eu vendo esta casa. Vende-se esta casa. Tudo bem? Então, isso é deixar o nosso verbo impessoal. Usar outros tipos de verbos, de modos, para poder falar sobre o nosso ponto de vista. Então, temos aí o ponto 3. Quais vícios de linguagem evitar? Todos eles. Ignora o aí, o daí, a repetição da palavrinha e, né? Que a gente quer sempre usar essa conjunção. Opa, desculpa, gente. Essa preposição, e fez isso, e fez aquilo, né? Essa parte aí de adição. Eu fui na farmácia e comprei abobrinha. Não, pera, na farmácia não, isso. Eu fui ao mercado e comprei abobrinha e abóbora e berinjela e, sabe? Ignorem esse e no texto. Ele começa a ficar redundante e suas ideias não estão ali mais. Posso usar gírias na redação? Como você vai estar falando de algo científico, você só vai usar gíria se for extremamente necessário.
e elas também têm que vir entre aspas, tudo bem? Interjeições são permitidas? Ah, ufa ou oba, por exemplo. Também, mesma coisa da gíria, se for extremamente necessário para sua redação. E também elas devem estar entre aspas, porque é algo a mais, digamos assim, tá? E lembrem-se, gírias e interjeições são permitidas apenas se forem necessárias. Quais palavras ou termos não devem ser utilizados de forma alguma em minha redação? Palavras de baixo calão e termos que vão contra os direitos humanos. Porque lembre-se, quando nós estamos trabalhando com redação dissertativa, por ser algo mais científico, nós temos que respeitar algumas regras. E da escrita, uma das regras principais é respeitar os direitos humanos, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente tem um tema aqui, ó, problemas das epidemias e suas consequências sociais. Se eu vou usar, por exemplo, uma resolução para o meu problema, mata todo mundo que está com coronavírus, ou mata todo mundo que estiver doente, isso é contra os direitos humanos, porque todo mundo tem direito à vida, tudo bem? Então, sempre tem que prestar atenção, senão tem termos aí que vão contra os direitos humanos. E palavras que não devem ser ditas na redação, utilizadas de jeito nenhum. Palavrão. Então, sempre tem aí que tomar cuidado com as coisas que escrevemos. E qual é a melhor estratégia para garantir que o meu texto não tenha nenhuma dessas palavras? Fazer um rascunho, do rascunho passar a limpo. Então, essa sempre vai ser a melhor forma, tudo bem? Sempre faça um rascunho, por quê? No rascunho é onde a gente coloca tudo que tem que ter na redação, né? Quase estruturadinho. E a partir disso você consegue polir a redação. Então, vê se não tem nenhuma palavra de baixo calão, se não tem alguma desinência aí que você deixou por não ter prestado atenção, então isso é sempre muito importante, tá? Outra coisa importantíssima na redação: coesão e coerência. Por quê? É simplesmente a parte que vai dar sentido ao seu texto. Então é onde as perguntas entrarão. O texto tem sentido? Qual o assunto? Qual o tema? As ideias estão bem desenvolvidas? Possui linguagem adequada em relação ao tema, ao gênero textual? Por quê? Quando a gente fala se o texto tem sentido, porque foi um texto bem escrito. Se foi um texto bem escrito, tem coesão e tem coerência. Se tem coesão e tem coerência, foi um texto bem escrito, ele vai ter sentido. Então, a partir disso, você consegue descobrir o assunto e o tema. Por quê? São as partes principais da redação. Você tem que ter o tema lá, você tem que ter o assunto lá. Porque se você tem um tema, você tem um assunto. Então, a partir disso, a gente consegue determinar os dois. As ideias estão bem desenvolvidas? Se você tem um texto com sentido, um texto bem construído, que você identifica assunto e tema, as ideias estão bem desenvolvidas. Ou seja, o texto tem uma boa coerência, uma boa coesão. Por quê? Se as ideias não estão bem desenvolvidas, lembre-se que eu falei na aula passada sobre dissertação. Lembram lá da estrutura? O desenvolvimento onde você vai colocar os seus argumentos. Então, os argumentos têm que estar bem desenvolvidos. E por último aí, a linguagem adequada. Se eu peço, por exemplo, uma linguagem formal, modalidade culta, você não vai me escrever em coloquial ou de qualquer jeito, tudo bem? Então isso não vai estar adequado. São algumas perguntas, tá? A gente pode fazer inúmeras perguntas. Só que essas aqui são algumas principais para a gente entender a coesão e a coerência. E o que são esses dois termos? A coesão, ela é a ligação textual através dos elementos linguísticos, ou seja, ela vai conectar o nosso texto. Eu escrevi uma coisa aqui, eu preciso conectar com essa. Então, eu posso conectar por preposição, conjunção, pontuação, alguns advérbios e alguns pronomes. Então, gravem aí, esses 5. Preposição, conjunção, pontuação, alguns advérbios e alguns pronomes, tudo bem? Por que alguns? Porque não são todos, vai depender do caso. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Ana gosta maçã, eu comi pão patê de frango, e o último eu esqueci de comer a conjunção. Então, ele é um menino, me explicou a matéria. Quando a gente tira essas palavras que estão em destaque, o texto perde um sentido. Ana gosta maçã, porque o verbo gostar precisa de um complemento. É um verbo transitivo. Quem gosta, gosta de algo. Então, ele é um verbo transitivo indireto, porque o complemento dele é através de preposição. Então, Ana gosta de maçã. Eu comi pão, patê de frango. O verbo comer, quem come, come algo. Então, aí, ó, eu não preciso da minha preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Eu comi pão, patê de frango. Aí é o meu nome que vai precisar de um complemento junto
com aí, ó, patê de frango. É o jeito que eu comi pão, é o que estava dentro do pão. Então, eu comi pão com patê de frango. E ele é um menino que me explicou a matéria, ou ele é um menino que eu disse que me explicou a matéria, só que olha só quanto que tem aí, então a gente tem que reduzir. Então sempre prestem atenção em quantos quês, em quantos des, das, quantas preposições, porque por mais que sejam elementos importantíssimos no nosso texto, por conta dessa conexão textual, dessa conexão dos elementos linguísticos, quando você exagera, o texto perde sentido. Então ele fica com pouca coerência. Tudo bem? Aí, o que acontece? A coerência é a relação de sentido dentro do texto. Então, eu preciso de um contexto específico, porque se eu tenho relação de sentido dentro do, eu tenho um com, certo? Então, é contexto, junto com o texto. E é um contexto específico, porque eu não posso analisar a coerência de qualquer jeito. Por isso que a coerência ela é uma unidade de sentido. Ela une o sentido do texto a partir de dois jeitos. Tem a coerência interna e a coerência externa. Quando vocês estão trabalhando com texto dissertativo argumentativo, a maioria das vezes vem uma coletânea. O que é uma coletânea? São textos de base para você poder desenvolver a sua argumentação. Então, quando a gente fala que faltou coerência interna, é porque os dados retirados da coletânea não estão bem desenvolvidos. Bem, eles não têm sentido entre si. E a coerência externa é o conhecimento de mundo. Por isso que quando vocês vão escrever um texto, ou caso vocês peguem uma redação para ler, o tema de redação vai estar escrito com base no seu conhecimento de mundo, com base no seu conhecimento prévio. Quando a gente fala de conhecimento prévio, é essa coerência externa, porque é fora do texto, tudo bem? Interno, interno ao texto. Então, coletânea. Externo, externo ao texto. Meu conhecimento de mundo, minha carga cultural, bem? Tudo que é fora. E um ponto também aqui, bem crucial, que a maioria das pessoas aí tem um pouco de dificuldade, é a gramática textual. Que muitas pessoas perdem ponto na redação porque escreve como se fala, tudo bem? Então, algo que na nossa linguagem falada, na nossa língua falada, a gente não dá tanta importância assim. Na hora de passar para o papel, fica uma coisa horrorosa, tudo bem? Então, quando esses erros ficam registrados na parte escrita, tornam-se erros que prejudicam a sua nota, que prejudicam a sua escrita, ou até mesmo que prejudicam o entendimento de quem for corrigir o seu texto. Porque lembrem-se, se eu estou escrevendo um texto com um cunho um pouquinho mais científico, né, por conta da argumentação, o professor, o corretor ou outra pessoa que for ler o seu texto, ela não pode tentar entender o que você quis dizer. Tentar entender o que você quis dizer. Porque se você não disse, não tem o que tentar entender. Tudo bem? Então, por isso que o nosso desenvolvimento, a parte textual tem que estar bem desenvolvida. Porque você não pode deixar a pessoa pensando, ué, por que isso é importante? Ou, porque, por exemplo, o desmatamento influencia, sei lá, na qualidade ruim do oxigênio, entendeu? Você só falou desmatamento influencia, o desmatamento tem influência para que o oxigênio tenha uma qualidade ruim, sei lá. Por quê? Entendeu? Então tudo tem que estar bem explicadinho. Na hora da nossa fala, a gente deixa muita coisa para trás, a gente come muitos termos. Na escrita, não. Por isso que a gramática textual é algo importante. E na hora de escrever a sua redação, você tem que obedecer a norma culta. Ou seja, cuidado com a regência verbal, crase, concordância verbal e nominal e principalmente ortografia. Porque assim, a parte da ortografia é um pouquinho mais leve, digamos assim. Por quê? Se você escreveu uma palavra errada uma vez e da segunda vez você escreveu certo, foi falta de atenção. Então aí até que não é algo muito grave. Mas se você escreve a mesma palavra errada o texto inteiro, significa que você não sabe como aquilo é escrito. Então depois pesa. Por quê? É isso aqui, ó. Muita gente perde pontos na redação porque escreve como se fala. Tudo bem? Aqui não entra só a parte da linguagem falada, da língua falada, mas sim achar que se escreve do jeito que está falando, tudo bem? Por exemplo, exceção. Achar que exceção tem dois S's, sendo que exceção é com C cedilha, tudo bem?
Então, são coisas assim que a gente tem que prestar muita atenção na hora de escrever. E também aqui, ó, uma nota. Você precisa se ligar para que não caia nos erros mais comuns de concordância. Se errar, perde pontos na redação. Veja os erros mais comuns no Brasil e confira a conjugação correta entre parênteses depois de cada frase. Essa parte aqui, eu tirei, se eu não me engano, da revista Extra, na parte de educação deles. Tudo bem? Eu esqueci de colocar aqui a fonte. Depois eu procuro de novo, se eu conseguir achar, eu coloco aqui embaixo. Faz em 10 dias. Não, o verbo faz com sentido de tempo é sempre faz. Então, faz 5 anos que eu não a vejo, faz 6 anos que eu namoro, tudo bem? Então, coisas assim, sempre faz com sentido de tem, tudo bem? Tem 10 dias que eu não a vejo, faz no singular. Haviam muitos copos na mesa. Mesma coisa, o verbo haver com sentido de existir, sempre singular. Então havia muitos copos na mesa. É até esquisito falar, né? Porque a gente está acostumado a falar haviam. Mas na parte gramatical, corretamente, né? Gramática pela gramática aqui, havia. Existem muitas versões do mesmo fato. Problema aqui de concordância. Não existe muitas. Existem muitas. Vende-se casas. Mesma coisa, concordância. Se tenho casas, vendem-se casas. Ela estava meia cansada. Ela estava meio cansada. Meia, ou é de colocar no pé, ou é o número 6. Tudo bem? Fiquem tranquilos aí. Meio, ok? O meia não vai concordar com a palavra feminina. Meia, entrada, tudo bem? Mas aqui ela estava meio cansada. Ela estava mais ou menos cansada. As bananas custam R$ 5, que também é o problema de concordância, né? Se eu tenho bananas, custam R$ 5. E outros erros comuns também: separar sujeito de predicado, crase antes de palavra masculina, falta de paralelismo na regência, ambiguidade no uso de pronome, não separar com vírgulas termos explicativos como aposto e vocativo, usar a palavra onde sem ser no sentido de lugar, colocação pronominal, voz passiva analítica, regência correta do verbo, iniciar um período novo com uma conjunção errada. Tudo isso prejudica o nosso texto e entendimento. Tranquilo até aqui? Então, a partir disso, de toda essa explicação, eu acho que deve ter ficado mais fácil para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre essa modalidade escrita, que é o texto dissertativo, e nós vamos fazer juntos aqui a atividade oral de leitura da página 66 da apostila de vocês, tudo bem? Leia os fragmentos a seguir. Texto 1, leiam aí. Texto 2, texto 3, texto 4 e as perguntas ali embaixo. Agora, converse com seu professor e seus colegas e responda. Qual o tema abordado por esses textos? Que textos são narrativos e que textos dissertativos? Justifique sua resposta. Opa, a gente vai fazer primeiro A e depois a B, ok? A gente vai olhar só o título por enquanto. Texto 1 tem título? Não. Texto 2 tem título? Não. Opa, o texto 3 e o 4 tem. Então vamos lá. Trabalho infantil atinge mais de 1.000 crianças e adolescentes em Itapecerica da Serra. Título do texto 4, Trabalho infantil, combata este mal. Opa, professora, eu tô falando de trabalho infantil. Tô. Agora, se a gente vai no texto 1, aí no segundo parágrafo que vocês leram, lá ia, pois, a menina, com os pezinhos nus, arroxeados de frio, trazia num velho avental certa poção de fósforos e segurava um pacotinho deles na mão. O dia inteirinho ninguém lhe comprara só um palito de fósforo. Opa, se eu tô falando de comprar, de uma menina, tô falando de trabalho infantil, certo? Aí, outra coisa também. Aí temos no texto 2. Quantos anos você tem, Teresa? 10. E o que você estava fazendo ali, tão longe de casa? A casa da minha patroa é ali. Opa, Teresa tem 10, falou da casa da patroa. Vem um adulto de novo, provavelmente pergunta: patroa? Que patroa? Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família. Você já jantou? Não, eu almocei. Se ela está perguntando de janta, a gente pode, por exemplo, dizer que era noite, certo? Porque ela está perguntando de janta. Você não almoça todo dia? Quando tem comida para levar de casa, eu almoço. Mamãe faz um embrulho de comida para mim. E quanto é que você ganha? Diminuí a marcha, assombrada, quase parei o carro. Ela mencionara uma importância ridícula, uma ninharia, não mais que alguns trocados. Meu impulso era voltar, bater na porta de tal mulher e meter-lhe a mão na cara. Então, a gente também está falando de trabalho infantil. Ou seja, o tema abordado por esses três textos é
trabalho infantil, ok? Quando a gente pergunta quais os textos são narrativos e quais são dissertativos, justificando a resposta, a gente pode olhar primeiro, só passar o olho pelos textos, tudo bem? Texto 1 não tem título, texto 2 também não tem. O 2 a gente já percebe que é uma conversa. Se é uma conversa, a gente não pode ter um texto dissertativo, tudo bem? A não ser que seja um trecho de uma entrevista para comprovar nosso argumento. Só que neste caso não. Olha a fonte ali embaixo. Fernando Sabino, Na Escuridão Miserável, Crônicas, São Paulo, Editora Ática, 2003, página 60, para gostar de ler. Ou seja, isso foi publicado em um livro chamado Crônicas, então não é um texto dissertativo. A gente já sabe que é um texto narrativo. O 1 também, só pelo trechinho que eu li com vocês, já deu para perceber, não é? Aí a gente também pode olhar de onde esse texto foi retirado. Hans Christian Andersen, A Menina dos Fósforos, Contos de Andersen. Ou seja, também foi tirado de um livro de histórias. Texto narrativo. O gênero aqui não vai importar pra gente agora. É só o tipo. Então, se é narrativo ou dissertativo. Aí o texto 3, a gente tem um pequeno problema. Ele tá cheio aí da parte argumentativa, igual 4, certo? Então a gente poderia considerar os dois dissertativos. Não, apenas o 4 é dissertativo. O 3, ele é argumentativo Opa, desculpa, gente. Ele é narrativo também. Porque a gente percebe que está contando uma história. E onde foi colocado? Olhem sempre da onde isso foi disponibilizado, da onde foi tirado, tudo bem? Então a fonte é muito importante nessa hora também. Aqui, por exemplo, a gente vai ter aí a atividade oral da página 66 e 67. O tema abordado nos 3 textos, ou melhor, nos 4 textos, é o trabalho infantil. E quando a gente vai classificar e justificando. O primeiro, o segundo e o terceiro são fragmentos, são narrativos, enquanto o último é dissertativo. Seus aspectos narrativos são evidentes. Tem narrador, porque conta fatos vividos pelas personagens no determinado tempo e lugar. Tudo bem? E o terceiro fragmento também é narrativo, porque ele conta um fato que envolve personagens no tempo e lugar. Tudo bem? O que vai diferenciar do primeiro é porque ele é uma notícia. Então, os fatos são reais. Só que lembrem-se, a narrativa não precisa ser necessariamente ficcional. Ela pode ser real. Então, quando tem tempo, espaço, alguém contando um enredo, sempre prestem atenção no pente, tudo bem? Nos elementos aí da narrativa. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Se tenho esses 5 elementos, eu tenho uma narrativa. Aí só basta a gente ver que tipo de gênero é. Se é ficcional, se é uma crônica, tudo bem? Então, o que diferencia dos primeiros é porque ele é um fato real. E o quarto fragmento, ele apresenta ideias, opiniões do autor, justificadas por fatos e dados numéricos. Então, ele é dissertativo. Lembre-se, ó, opiniões do autor, justificada por dados numéricos. Então, eu quero te convencer de alguma coisa. Tranquilo até aqui? Então, essa foi a atividade. Agora eu vou pedir para que vocês façam a atividade para casa. Se eu não me engano, é 69, 70 e 71, porque são vários textos. Vocês vão me entregar essa atividade. Como, professora? Foto, ok? Até o dia 9. Depois do dia 9, não aceito mais. E também tem uma produção textual de um texto dissertativo no meio aí das tarefinhas para casa. Ela deve ser enviada por e-mail, no meu e-mail disponibilizado aí, em arquivo.doc ou .docx, então você não vai digitar direto na aba do e-mail, do Gmail, do Hotmail, do Outlook, tudo bem? Vocês vão digitar no Word e depois vocês vão me mandar. O texto deverá ser digitado e anexado ao e-mail. Então, vocês vão me mandar o arquivo. E como o nome do arquivo tem que estar texto, o nome de vocês, então, por exemplo, aí, texto Isabela, nono ano, ok? E a entrega também até o dia 9/4/2020. Beleza, gente? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a professora, seja pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou pelo e-mail, ok? Sempre disponível aí para respondê-los nos horários comerciais. E caso queiram, deixem um comentário aqui. Agora eu vou dar uma de blogueira, de youtuber. Deixem o joinha no vídeo, se inscrevam no canal, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.